Bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Café com Sal, podcast todo mundo já sabe, fala de carreira, liderança e empreendedorismo. Toda semana, toda terça, às 8 da manhã, um episódio novo de alguém de um setor novo, de uma indústria nova, de uma vertical nova, para tratar desses temas que eu mencionei para vocês. Os episódios completos vocês sempre encontram, tanto no Spotify quanto no YouTube, e os cortes no Instagram, no LinkedIn e no TikTok. Então acompanhem lá os cortes que são super legais, trazendo sempre informações ali de bate-pronto para vocês e para o dia a dia de vocês. A gente não está no ambiente da polêmica e do meme, mas sim do conteúdo, da instrução. Então, se vocês curtem, passem para os seus colegas, para os seus amigos, para a gente de mercado que quer falar sobre esses temas de carreira, liderança e empreendedorismo. Aproveitando, a gente agradece sempre o apoio dos nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, o pessoal do Life Mix. Hoje estou tomando um suquinho aqui, uma delícia, cheio de ômega 3, de DHA, maracujá e maçã, um dos sabores favoritos aqui de casa, com a turminha da Mônica aqui, que sempre participa do nosso dia a dia. Um abraço, Daniel Feferbão e equipe. A Life Mix todo mundo conhece, é um pessoal que tem nutrólogos, nutricionistas e médicos por trás de produtos de extrema qualidade. Também todo mundo já sabe que aqui em casa só dá Life Mix e água. Gustavo vai para a escola com o que na mochila? Com Life Mix. Se vocês querem mais informações sobre os produtos Life Mix, www.lifemix.com.br, e também um abraço ao João Maia e a Mariana Ventola do Venturos, nosso outro apoiador querido, que está completando 30 anos de tecnologia e inovação lá em Campinas, em Manaus e em Atlanta, nos Estados Unidos. O Venturos é um instituto 100% brasileiro de inovação e tecnologia. Então, se você quer impactar o seu negócio com as mais diversas formas e vertentes e variáveis da tecnologia e inovação, entre em contato com o pessoal do Venturos, www.venturos.org. Um abração para vocês, a gente se vê já já aí no evento do Venturos. Pessoal, hoje eu tenho a honra de receber uma grande amiga e ex-vizinha, que em primeira mão vocês estão vendo que é uma top executiva de marketing, mas tem uma trajetória completamente diferente do esperado. Ela é cearense, bióloga, e foi parar numa das principais cadeiras do mercado, agora ocupando a cadeira de CMO da Copa Energia, também em primeira mão aqui, recém-mudada, e a gente vai entender isso e um pouco mais sobre a trajetória dela. Bem-vinda, Roberta Becker, bom te ver, obrigado por ter vindo aqui em casa, no Café com Sal. Imagina, Prazer estar com você. Fábio, um prazer estar aqui com você, estar aqui com sua audiência. Eu olhei, obviamente, os podcasts, só gente de peso e qualificada aqui, me sinto honrada com o convite. Amém. Espero contribuir aqui com um pouco com a minha história, com os meus aprendizados e fazer essa troca junto com você. Lugar que você deve e merece estar. Roberta, me fala uma coisa. Eu comentei aqui na tua introdução, claro, a gente tem uma ideia de carreira que é sempre linear, né? E claro, quem quer ter uma carreira sólida, invariavelmente vai se planejar para isso. Normal, né? Vou estudar isso, vou fazer aquilo, só que às vezes falta combinar com a vida, né? E com o que aparece diante dos nossos olhos, ou as nossas ambições, ou pessoas que nos impactam no caminho. Como é que foi para você uma construção de carreira que começa ali com biologia, Ceará versus São Paulo, está numas principais cadeiras em CMO do mercado hoje? Me conta um pouco, não precisa resumir, porque eu quero entender essa história a fundo. Essa conversa dá muito pano para manga, tá? Mas de fato, né, quando a gente tem 17 anos, né, você já teve essa idade, Faz né? tempo, Então tive. A barba não era branca. e a gente precisa escolher uma profissão, né, e eu digo que é até injusto, né, porque você não tem maturidade suficiente para isso, exatamente isso. E aí você tem um pai ou uma mãe, né, no meu caso era mais a mãe, martelando 3 profissões na sua cabeça, né, que você vai ser ou médico, ou engenheiro, ou advogado, ou acho que era isso. Shortlist de 4, 5 categorias. Exato. E eu, né, sempre fui muito curiosa, lendo um monte, todas as revistinhas de biotecnologia que apareciam na época estava tendo o projeto Genoma Humano, aquele boom, eu falei: Ah, você já era interessada nessa idade por isso. "Super, eu quero trabalhar com isso". Foi influência também de professor ou professora, por exemplo? Você gostar de uma disciplina ou outra da escola? Eu sempre gostei de química, de biologia, isso eu sempre tive mais, né, afinidade pelas ciências da vida, né, eu era muito curiosa para entender a origem das espécies, né, Sim. a origem da vida, como que a gente veio parar aqui, né, Claro. então teoria da evolução, eu sempre gostei desse lado, né. E eu estudava sobre isso, eu falei: "Bom, então eu quero ser bióloga", né. E assim fiz, né, fiz graduação em ciências biológicas lá na Federal do Ceará. Cheguei a fazer fiz iniciação científica, né, então eu tinha um projeto acadêmico, eu recebi uma micro bolsa de estudo, né, infelizmente no Brasil a pesquisa básica ela não é tão fomentada, né, as bolsas de mestrado, doutorado, elas são um pouco aquém do que se pratica lá fora. Mas eu fiz iniciação científica com muito orgulho, né, e eu
enveredei e fui para uma biologia muito ampla, né. Eu fui para uma área de bioquímica, fisiologia e bioquímica de plantas. Poderia ter feito fisiologia humana, que é uma das disciplinas, ido para a área animal, de fungos, bactérias, tem todos os reinos ali para você trabalhar, né. E eu fui pelo lado de bioquímica vegetal. Fiz um projeto de iniciação científica, né, super interessante, eu trabalhava com uma planta que dessalinizava a água do mar, Olha, né, e uma planta que você colocava ela, digamos assim, numa hidroponia, com água exatamente na concentração da água do mar, e ela não morria. Ela formava pústulas de sal na superfície foliar dela, que loucura. então incrível, assim, fiz monografia de graduação, publiquei artigo científico, Então espera aí, a tua monografia foi sobre a Triplex numularia, que a Triplex numularia. é o nome dessa Você plantinha, ouviu aqui primeiro, you heard it here first. Olha só, que loucura. uma loucura. Mas o que que acontece, né, isso é base para uma pesquisa muito maior, né, você precisa ter uma vida dedicada a isso, né. E aí, né, na época meu orientador falou assim: "Ah, Roberta, acho que você precisa ir para São Paulo, pelo menos tem grandes centros de pesquisa lá, melhores equipados". Então fiz o diferentes provas de mestrado aqui, entrei na USP de Piracicaba, né, a famosa Exalc. Exato. Um abraço para os piracicabanos aqui. Grande cidade, grandes festas. Exato. Só que eu já entrei lá como estudante de pós-graduação, mas eu ia nessas Sim. festas aí também que tinha na graduação. E lá eu fiz o mestrado, né, o meu mestrado foi, com estresse oxidativo em cana-de-açúcar, o estado de São Estresse Paulo, oxidativo em cana-de-açúcar. induzido Tomando esse negócio. induzido por paraquat. Paraquat? O que seria isso? Paraquat é um herbicida, eh, usado antigamente, né, na lavoura canavieira, mas na minha tese ele foi usado só para induzir o estresse oxidativo na cana, na planta de cana-de-açúcar, e eu estudava a expressão de proteínas vindas por desse estresse, né, então bem um pouco, né, complexo, a primeira vez que eu tô falando todo esse Caramba, tecnês no meu Deus, podcast. como você era nerd. Nerd do bem. Que legal. É. E aí, durante o meu mestrado, né, enfim, aqui em São Paulo, acho que a mente se abre um pouco, né, você começa a ver muitas oportunidades de mercado, outros horizontes. Durante o próprio mestrado, né, eu fiz uma posição temporária, né, na GE Healthcare, porque toda a plataforma que eu usava para análise de proteínas era produzida pela GE. E primeiro a gente teve o boom da genômica, depois o boom da proteômica, né, de fazer mapeamento de proteínas, né. E era exatamente o que eu fazia, né, na cana-de-açúcar. E aí, a GE vendeu muito desses equipamentos, né, e precisava de alguém com conhecimento mais técnico, né, para instalar isso nos institutos de pesquisa, nas universidades e dar um treinamento, né, sobre o equipamento. E era uma posição temporária, né, e eu falei: mas eu acho que o mundo corporativo pode ser interessante", né. E eu falei: "Bom, minha pesquisa já estava toda encaminhada, eu já tinha os artigos Vocês deram um bem". contrato, desculpa te interromper, que tinha início, meio e fim. E Tinha. não sei se você falou: "Cara, isso aqui pode ser a minha oportunidade de experimentar em ambiente corporativo". Legal, né. Exatamente Às vezes isso. tem isso muito de agarrar. Mesmo que seja Bom, por um fio, você vê, exatamente isso. mudou tudo. Mudou tudo, né, mudou totalmente. Foi exatamente isso, era um contrato temporário, né, para uma empresa terceira que fez o meio de campo ali, e era um contrato de 4 meses, eles renovaram por mais 3, algo nesse sentido. Mas eu falei: "Acho que pode ser o meu pé no mundo corporativo, né, acho que pode fazer algum sentido aqui", e eu adorei, né. Basicamente eu viajava do Oiapoque ao Chuí, instalando esses equipamentos, né, como eu falei, em universidades, institutos de pesquisa, e fazia um treinamento ali e já tentava fazer um pouquinho de cross-sell, né, nem sabia o que era cross-sell na época, veja só. E já fazer. Já fazia um pouquinho de venda ali, de vender os insumos, reagentes, né, tudo dentro do ecossistema, né, da GE. E a GE é uma super escola, né. Super Pra quem não escola. sabe, assim, uma empresa gigantesca, uma das maiores empresas do mundo à época. Um dos modelos de gestão, quando a gente fala de modelo de gestão, por exemplo, corporativo, estruturas, claro, hoje o mundo foi evoluindo, mudou também, mas o Jack Welch era a principal referência, Total. né, e a GE tinha inúmeros braços, Números, de aviação, a healthcare, a financeiro, a life lifestyle, science, pode tudo. imaginar. É. Super legal. Eu estava na GE Healthcare na Vertical Life Sciences, né, incrível, incrível, assim, com pesquisa, enfim. Então, acho que foi, assim, bem uma jornada rápida, mas me abriu essa porta que eu falei assim: "Acho que não quero fazer doutorado", porque meu próximo passo, né, na vida acadêmica, você vai para fora em geral, né, num grande instituto de pesquisa, acho que UK ou Estados Unidos, e você volta, você tem uma bolsa de doutorado lá e você volta
e fica, né, vivendo de bolsa aqui, ou esperando um concurso, ou dando aula, ou coisas assim. Eu falei: "Não, acho". É uma vida completamente diferente. Ou você fica lá, né, e tem a sorte de virar pesquisador lá fora, né, que eu tenho 2 amigos que viraram, eu brinco que são os biólogos que deram certo. Moram na universidade, vivem Vivem lá, né, trabalham até na indústria farmacêutica lá, enfim, tem uma vida super bem, moram em Oxford, e eu inclusive os visitei ano passado, é uma delícia relembrar os tempos. Coisa de filmes, né. Coisas coisa de filme, a gente vê isso de em filme. os biólogos que deram certo. Exato. Na biologia. Na Tem gente que tá sentada aqui que deu certo em outros campos Em outros também. campos, exato. Não, tem muita gente que deu certo na biologia, mas pra mim, né, eu tomei essa decisão, eu falei: "Acho que o mundo corporativo pode fazer sentido", né. Aí foi um fato importante, acho que esse, né, sendo, também poucas pessoas sabem, eu adorei e falei assim: "Mãe, eu não vou mais seguir, né, doutorado", né, ela: "Ah, meu Deus, como não, né, esse Ser doutor. futuro". Enfim, eu falei: "Não, mãe, eu quero trabalhar". Aqui: "Trabalhar com o quê?". Falei: "Não sei, eu vou dar meu jeito, né". Enquanto eu ficava naquela época, Fábio, tudo era mato, né, não tinha LinkedIn, né, e eu não tinha networking com headhunters, né, não existia isso. E eu falei assim: "Jesus, como que eu vou conseguir me virar como bióloga em São Paulo?", e eu tomei uma decisão que eu não queria mais sair de São Paulo, pelo menos, né, durante a minha vida, né, profissional. Falei assim: "Bom", comecei a entrar nos sites das empresas e colocando o meu currículo ali, né. Nesse meio tempo, né, nessa minha busca, porque eu ainda tinha mais um período de bolsa de mestrado, né, de CNPq, eu apareceu um concurso público no Instituto Adolfo Lutz, que é um instituto filiado ao governo do estado, à Secretaria de Saúde do governo do estado, para analista de medicamentos, analista, nem dizia do que era, né, e que para biólogo poderia fazer. Eu falei: vai que". Fiz o concurso público, passei super bem na época, estudei um pouquinho e passei super bem, e pedi postergação de posse. Na vida pública você pode fazer isso. Pode fazer isso. Eu falei: "Bom, mãe", tudo isso para ligar para minha mãe e dizer assim: "Mãe, eu não vou precisar voltar para o Nordeste, Esse é meu colchãozinho, esse é meu é a col". rede de Isso proteção. aí, né, eu já vou conseguir com esse salário, eu já vou conseguir me sustentar aqui, pode ficar tranquila, né, que vai ser um começo. Enfim, aí nisso eu já estava na GE, assumi na GE, voltei, defendi minha dissertação de mestrado, né, pra banca, porque você faz isso, né, defendi com louvor, tudo certo, publiquei meus artigos científicos e assumi no Adolfo Lutz. E lá, como eu pedi postergação de posse, eu não podia escolher a seção que eu caí numa seção de análise de medicamentos. Você vai vendo como a vida vai se ligando, tá. Escuta essa. E comecei meu trabalho lá basicamente era assim, gente, a vigilância sanitária coletava, né, medicamentos suspeitos, muitos da fronteira do Brasil com outros países. Na época estava vocês vão lembrar, o boom do Viagra. Lançou Viagra, Sim. e tinha muito Viagra. E a indústria farmacêutica, Pfizer na época especificamente, voou. Exato. Tá todo mundo atrás de um produto desse sempre. A gente Isso só faz uma vendo companhia. tempos agora de Novo Nordics, exatamente. É isso, na época era o Viagra, exatamente nessa época, né. E aí lógico, com isso, né, os medicamentos similares, eles vêm também, mesmo não sendo lícitos, né. Olha Então, só, o que acontecia naquela mesmo com época, patente protegida, com tudo isso, tem gente que faz, não sei como descobre a molécula e faz. E naquela época era o boom do Viagra e tinha muito Viagra, né, no mercado negro por aí, né. E aí basicamente a Polícia Federal coletava isso e mandava para Adolfo Lutz fazer análise e era eu a pessoa, né, que dava a entrada na amostra, chegava na tua mão. na minha mão, e eu fazia para saber se tinha o pico de cloridrato de sildenafila, que é Ai, o composto ativo do Viagra, né. E eu via, e aí eu seguia a farmacopeia brasileira, que permitia que tivesse de 80 a 100, 110%, eu acho, do composto ativo, tá. Todo mundo me pergunta: "E aí, Roberta, tinha?". Tinha. Sim. Apesar de ser do mercado negro, eles muitas vezes eles cumpriam o base, que era o 80%. E é nisso que eles escalam, né, pegam uma molécula mais barata, vão botando sempre quer dizer, a 80%. indústria é boa até nisso, até na entre aspas, Mas não era oficial, o era oficial era o do mercado sim, mas o negro. pessoal fica realmente muito bom, né. O pesso Que, por exemplo, tem uma história, desculpa te interromper, assim, do papo do cigarro, já ouviu falar? O pessoal no Paraguai tinha muita questão da falsificação das grandes marcas de cigarro, e tal, parece que o pessoal chegou num nível Aham, tão forte de falsificação que eles falaram assim: "Não, espera só um minutinho, por que a gente vai fazer com a marca dos outros? Vamos fazer a nossa". aham. E aí que fizeram a própria marca e começaram a não vender marca falsificada dos outros e fazer a própria marca, de tão aprofundamento na de qualidade que eles, entre aspas, começaram a fazer de produto ali, é loucura. Mas enfim, né, enfim, resumindo, tinha o composto ativo, né, quem comprasse esses Viagras provavelmente tinha um efeito desejado,
né, da molécula, mas esse era meu trabalho. E eu fiz isso por um período, né, só que assim, o funcionalismo público, ele não, pelo menos o setor que eu estava, ele não era medido por performance, ou por produtividade, ou por nada disso. Então, eu comecei a ficar um pouco incomodada, né, com aquele sistema, com aquilo. Imagina que eu, de novo, né, uma jovem de 22 anos, 23 anos, querendo dar o sangue por alguma coisa, fazer acontecer. Até que minha chefe falou isso pra mim: "Muito legal, você já tem mestrado, olha que legal, né, mas aqui não é produtividade ou performance. Olha só, Então aqui o esquema é outro. alertamente. Tipo, Segura um pouco a se você quiser ser promovida, você tem que fazer um outro concurso público para uma outra posição, né, lá funciona assim". Falei assim: "Bom, acho que não é isso que eu quero", né. Que eu fiz, então, naquela época, eu falei: eu já tenho aqui uns quase um ano de análise de medicamentos, vou entrar no site das farmacêuticas, né, me cadastrar, né, meu currículo", porque, de novo, não tinha LinkedIn, não tinha network, não tinha nada disso. Era no site mesmo, mas tinha Google. Eu entrei no Google, fiz uma busca mapeei todas as farmacêuticas do estado de São Paulo, porque eu queria ficar aqui, e comecei a cadastrar meu currículo achando que eu ia ser chamada para alguma posição de análises clínicas, né, de bastidores, no setor de qualidade dessas farmacêuticas, né. sim. Pasmem, nenhuma me chamou. Uma delas me chamou, que chama Novartis, né, uma grande farmacêutica, só que me chamou e falou assim: "Roberta, é um processo para uma posição de propagandista", né, a Novartis abre porta para o que eles chamam de neófitos. Neófitos é quem não tem experiência no ramo, no setor farmacêutico, Ok. para ser propagandista. Para ser protagonista. Nada a ver com análises Não tem laboratoriais. nada a ver. Nada a ver. Aí eu falei assim: "Ah, tá bom, eu não tenho experiência, né, mas já que tem um processo seletivo, eu vou, né, pode ser um passo lá". E fui, né, lá na Vicente Hall, na sede da Novartis, inclusive, e eram assim, sei lá, acho que umas 100 pessoas como eu. Eu falo assim: "Gente, dinâmica de grupo, apresentação de case e uma consultoria". Pelo menos era isso, não perguntasse que fruta você gostaria de ser, não, isso não tem. Não, não, um processo, assim, bem feito, bem amarrado. Eu brinco que foi um dos mais difíceis da minha vida, né. Das 100, passaram 100 pra tarde. Passaram 50 pra tarde, mais ou menos isso. E aí, de novo, novos cases, novas dinâmica de grupo, nova apresentação pessoal, né, enfim, um monte de coisas. Foram 10 para o dia seguinte. Dos 10, sobraram 4 numa mesa redonda, né, parecia de frente com o Gabi, né, os gerentes me entrevistando e eu rodando aqui na cadeirinha. Muitos deles, né, teve uma vez que eles faziam a mesma pergunta em momentos distintos para testar a minha consistência, Olha, né, na fala, e eu era uma das 4 que ficou, né. E eu entrei na indústria farmacêutica, né, na Novartis, como propagandista de medicamentos, né. Então eu fui, vai vendo a minha vida aí, gente do céu, pivô do Pio. Hã. Que legal isso. uma doideira. Eu acho que no mínimo, outro dia eu estava conversando com a pessoa e falou: "Roberta, no mínimo você é muito resiliente, se acostuma com muita coisa". Você se adapta, na verdade, né, tem uma capacidade de adaptar. E foi lá que me despertou pela primeira vez o marketing, porque eu cuidava de 2 medicamentos, né, um para hipertensão e outro para diabetes. Eh, então, basicamente, o meu papel, eu tinha um portfólio de médicos ou key opinion leaders para visitar, e eram focado em endocrinologista, por causa do medicamento para diabetes, ou cardiologista. E eu atendia a zona norte, né, porque na indústria farmacêutica muitas vezes é setorizado, né, então conheço tudo da zona norte, porque naquela época Brasleme, meu, caía na Brasleme. Tucuruvi, Mandaki, Voluntários da Pátria, e eu ia naquela época também, tudo era mato, não tinha Waze, gente. Nossa, eu sou muito velha. Guia 4 rodas? Não, ou guia 4 rodas ou o meu GPS TomTom, Ah, o GPS tom-tom. claro, Você tinha que parar, que travava, travar. né, então eu no meio da Brasleme, Eu não passei por sabe, isso com a Bia na África do Sul uma vez, mas não vem ao caso. Digo, trava, o GPS trava. Né, e ele te coloca também em lugares um pouco inóspitos, né, então eu já fui parar em pequenas comunidades, né, então assim, eu já fiz de tudo um pouco na vida, né. Enfim, mas fiquei um tempo e foi na indústria farmacêutica que eu falei assim: "Bom, minha formação é bióloga, embora eu estude muito", e aí eu sabia bastante, eu estudei muito o mecanismo de ação dos 2 medicamentos, até para falar com o médico, né. Isso me colocou numa posição, né, por isso que estudar é importante, né, eu acho que isso, conteúdo lastro. conteúdo, lastro. Me colocou numa posição importante aqui, que o médico falava comigo e falava: ela entende mais, né, ela sabe". Não é só saber vender e fazer approach comercial, você Não, precisa realmente conhecer do que você tá falando. e conhecer. Senão qual é o ponto de ter um ser humano fazendo isso? Exatamente isso, né. Eu falava talvez com um tecnês já mais na linguagem do médico, né, isso eu ganhei prêmio pelo melhor market share de São Paulo,
né, porque os médicos começaram a ganhar muita credibilidade no que eu falava, no meu discurso, enfim. Então, em 1 ano eu fui, promovida, foi muito legal. E aí eu senti uma necessidade, eu falei assim: "Gente, eu entendo desse medicamento, mas eu tô no mercado, numa indústria, né, eu preciso entender de marketing". E logo quem dava o briefing para mim era um gerente de marketing de produto, né, da indústria farmacêutica, que falava dos materiais promocionais, do processo E de aí você já dava o venda, teu tom, eu dava o meu complementava com o tom. teu Mas eu conhecimento. falei assim: "Poxa, talvez me falte uma base teórica do que é, né, supply chain, saber ler um P&L, né, Cadeia toda. uma cadeia como um todo", né. E loucamente eu comecei a fazer uma segunda graduação à noite, de administração, É mesmo? depois de 6 meses me matando, até porque eu acordava às 6 da manhã. Haja energia. E não, bizarro, né, só nessa época a gente faz isso, né. Mas hoje já cansa. Gente, eu acordava às 6 da manhã, eu morava na zona sul, morava na Vila Olímpia na época, tinha que estar no meu setor na Santana 8 da manhã, trabalhava muito até 6 da noite, voltava, assistia aula até 11 horas da noite. Chegava em casa morta, desmaiada e dormia. Só que é insustentável fazer isso, Claro. né, até que um gerente meu falou assim: "Roberta", meu gerente na época, né, "vai para o MBA, né, você vai te dar essa Para com isso, já vai direto pra para mulher. com isso, né, você não precisa passar Céu, né? por tudo isso tudo não". Teve alguém olhar isso pra você e falar assim: "Poxa, faça isso, Não ajuda muito". Tem uns anjinhos que vão aparecendo no caminho. tem, e você não, né, então, obrigada aqui, ele sabe muito bem quem foi e falou assim: "Putz, pula para o MBA, vai te dar essa base que você quer", né. E assim eu fiz, né, então eu fiz o MBA na GV, que era uma turma metade Novartis, metade Nestlé, 2 anos, 2 vezes por semana, mas aí eu fiz com gosto. Claro. Sabe quando você Podia se pega preparar para as aulas também, com senão fica muito tempo, cavalado. exato, entendeu, com tempo de estudar, né, estudei o Kotler, estudei tudo, né. Então foi onde o marketing efetivamente, entrou na minha vida, só que na época eu fazia marketing de produto, né, muito diferente do que eu faço hoje, que é um branding, é marca, é uma coisa diferente, né. Mas foi muito legal, né, então a base teórica, né, do marketing eu tive no MBA, o MBA focado para isso, né, então de gestão empresarial, e tinham muitíssimas disciplinas de marketing, eu fiz questão de pegar uma grade carregada de marketing, pra isso. E também, né, o que eu falo hoje para o meu time também, né, gente, a informação tá aí disponível. Hoje mais ainda, né, com tantos podcasts qualificados, Super. conteúdo bom, gente, eu vou e volto do Consegue fazer a trabalho curadoria sozinho. sozinho, o segredo tá na curadoria, Sim. né, porque tem tanta coisa disponível, eu fico louca querendo ler todos os artigos das revistas que eu Mas pelo leio. menos tá na tua mão, Roberto, porque assim, antigamente o que a gente tinha? Uma curadoria feita por outros, Exato. e paciência, era o que tinha. E você tinha que aceitar aquilo, você era passivo. E todo mundo tinha exatamente a mesma informação, você não conseguia customizar. Exato. Hoje tá aqui na sua mão. Eu falo que o trunfo aqui tá de você dar o melhor destino para o seu tempo, é a curadoria. Eu faço isso na noite anterior, né, quando eu escuto podcast correndo e escuto indo para o trabalho, eu falei: o "Que que eu vou ouvir na noite anterior?". Porque senão é tanta coisa que você vai se perder, né, enfim. Mas, no meio desse MBA, no meio não, já para o final, era uma turma metade Novartis, a empresa que eu estava, e metade Nestlé. E na época Nespresso, de cafés, né, você me conheceu, eu trabalhava na Nespresso. Nespresso, É. cara. Agora já mudamos. É. O mercado é assim, dinâmico. A vida é dinâmica. A Nespresso estava começando a operação aqui no Brasil, começando o time. E eu sou um pouco curiosa, eu falei: "Essa marca", eu gosto de café, adoro café, Também. né, adoro. É uma coisa, Também. assim, que sempre Não gostei. vivo sem e o meu dia não começa igual. Não sei nem se é químico ou psicológico, ou talvez as 2 coisas, mas olha, não começa igual pra mim. Outro dia eu fiquei sem café de manhã, deu um bafafá aqui de manhã, etc e tal, já baixou minha energia, fiquei mal-humorado. Aí eu pensei assim: "Não, eu vou atravessar a rua, eu vou lá no The Coffee, ou eu vou no hotel que é aqui perto, mas eu preciso tomar um café, sentar e tomar meu café direito, não sei o quê". Aí eu me acalmei. É sobre isso. O café tem esse efeito também, né. Tem. Eu sempre gostei, fui curiosa, estudar um pouco mais sobre cafés. E aí veio a Nespresso, né, que se fala assim: "Gente, mas é uma cápsula, não é pó, não é grão", e você E não só não, Nespresso, veio Nespresso and George Clooney, together. together. Exatamente. Lembra? Lembro, eu lembro, essa história é muito engraçada também, de como eu entrei na Nespresso, né. E eu falei: "Puxa, legal essa marca, né, super legal", e um colega de MBA junto comigo, da área comercial, eu falei assim: "Gente, que legal a Nespresso", né. Nossa, eu acabei de voltar, tinha voltado de Nova York, eu peguei a brochura que eles distribuem nas lojas, nas boutiques, na Nespresso tudo tem um nome diferente, né, não é loja boutique, Claro. não é vendedor, é Não, Carlsberg, atendimento, o ponto de venda, as tudo. pessoas, a Tem uma construção de marca muito comunicação. importante, né. E aí eu tinha trazido e estudado tudinho, eu falava: "Nossa, o que eu mais gostei foi o arpédio, porque tem notas de chocolate, é 100% arábica", ele falou assim: "Mas
você trabalha com medicamento?" Eu falei: "Não, mas o café é meu hobby", né, eu adorava isso. Passou um tempo, ele falou assim: "Roberta, você fala tão bem de cafés, né, enfim, você fala melhor que eu, inclusive, Uma entusiasta. é uma entusiasta, tem uma posição na Nespresso que você vê como as coisas, né". E networking, como a gente qualquer momento é momento. É isso aí, Fábio, são onde você menos imagina, né, isso acontece. É na área comercial, né, mas a empresa, né, tá crescendo, acabou de chegar no Brasil, tem um mercado para conquistar aqui e tal. Você não quer conversar? Né, e eu acho que no primeiro momento eu até falei não, porque eu estava super bem na Novartis. Depois ele falou assim: "Ah, vai lá, vai tomar um café com o George Clooney". Como não? Aí tô olhando assim, what else? Sim. What else? Conta mais. É, e aí deixa eu ver, né, e aí eu fui ouvir, né, e fui numa na época tinha uma boutique bar, né, nos Jardins, incrível, com uma foto do George Clooney enorme lá, e aí veio um barista e me explicou, eu vivi uma experiência, né. Marketing de Não foi um café, né, foi uma experiência, ele me explicou a origem do café, me ensinou o que que era o crema, isso e aquilo, aquelas cores, o aroma, como degusta, você fala assim: "Nossa", né, e a Nespresso quando entrou no Brasil, ela entrou posicionada como marca de luxo, né, foi um é uma estratégia de posicionamento aspiracional, né, porque ela começou com esse posicionamento, né, fazendo parcerias com grandes restaurantes, né, muito qualificados aqui em São Paulo, e você gera isso, você fala assim: "Nossa, um dia eu vou ter acesso àquilo", né, isso é o aspiracional. Aí depois você fala assim: "Ah, máquinas de 10 vezes sem juros, você pode pagar". Aí você que está aqui consumidor na camada de baixo, você fala: acho que eu posso pagar 10 de R$100, eu pago essa máquina", né. Café, depois teve uma campanha da Nespresso que era Gran Cruz a partir de 1,90. Aí você fala: "Gente, o café da Padoca eu pago 4, R$5, nem sei quanto tá". Mas se for no aeroporto então, né, 1,90 tá barato, por toda essa descrição de cafés, né, altíssima qualidade de grãos, né, seleção incrível, o blend, tudo tem todo um storytelling por trás, né. Enfim, né, e eu fiquei entusiasmada com aquela experiência, né, por isso que foi uma ótima Não, mas você estratégia de falando assim, olhando para trás, realmente, assim, estratégia espetacular, porque, assim, quando você olhar para café, a gente hoje esquece que a gente tinha uma dimensão completamente diferente. Era o café da avó, assim, era o café, total, ou o leite, ou água, ou no máximo o chá. Não exato. se falava assim: "Ah, minha sobrinha, meu primo, não sei quem, vai fazer um curso de barista". Ninguém falava disso. Não. Ninguém fazia o momento café. É. Era cafezinho, no Brasil pelo menos, não tinha isso, né. Não, não tinha. Isso tomou uma dimensão completamente diferente. E você poder fazer o seu próprio, e ter a sua experiência em casa, ou poder receber as pessoas, e oferecer um cardápio diferente. Poxa, a gente ficava louco para achar um objeto diferente para acomodar as cápsulas, para que a visita fosse impactada por isso. Transparente, ou a caixa, o acrílico, Com lembra? status também. Claro, As pessoas querem sair no shopping verdade. com Eu lembro para trás, é colinha. impressionante a mudança. É Isso o senso de pertencimento daquela comunidade que a marca cria, né, a Nespresso foi brilhante nisso, né. Primeiro que ela permitiu que todo mundo virou barista, de repente, ao toque de um botão você tem um café perfeito na xícara, isso é consistência, né, de marca. Segundo que status, você fala assim: eu quero fazer parte dessa comunidade que tem uma máquina de Nespresso, membro do Nespresso Club", né, eu sou club member até hoje, né, eu sou ambassador, até hoje. eu tinha que ter te apresentado assim, errei. Isso mesmo. Então, assim, na ocasião eu fiquei entusiasmada com a entrevista, eu falei: "Bom, acho que quando você vai ouvir, Fábio, também já é um pezinho lá, né, meio caminho andado". Eu adorei, né, o resumo da ópera eu adorei. Eles fizeram, né, obviamente uma proposta interessante, eu falei assim: "Bom, acho que vou mudar", né. Pelo menos eu mantenho ali na Suíça, eu saí de uma Suíça e fui para outra Suíça. Verdade. Eu tentando achar uma Claro. justificativa na minha cabeça Sim, ali, né. alguma coisa que Que conectasse. conectasse com alguma coisa, né. E assim eu fiz, né, então eu entrei na Nespresso na área no seg em B2B, né, então eu cuidava dos negócios, empresariais, né, o braço, a vertical B2B da companhia. Então eu tinha alguns, clientes conta-chaves que eu que cuidava, tentando implementar a solução profissional da Nespresso lá, né, contando toda a história, falando de cafés, dando palestra, tal. E aí logo, né, fiquei um tempo nessa posição, eu passei por uma posição de trainer global, né, então eu era a pessoa que ia na matriz da Nespresso, lá em Lausanne, recebia todos os treinamentos técnicos e comportamentais e replicava isso nos Argentina, México, Chile e Brasil, Quer dizer, você cascateava a cultura. tudo da empresa. Então eu era co-ambassador, né, da companhia, então, assim, de cafés, gente, a gente pode falar um outro podcast, Sim, porque assim, com certeza. é
É muita coisa, é um universo a ser Não, explorado. espetacular. Mas olha que legal, quer dizer, que posição estratégica. E assim, imagino que você pode viajar muito, Eu viajava conhecer muito, muita gente. muito, muito. O produto você já amava, obviamente, mas assim, você poder transmitir o que é a cultura da empresa, isso é um É presente. incrível, é incrível. Eu fui, assim, realmente muito sortuda, fiquei um bom tempo nessa posição. Depois o Brasil, porque quan o Nespresso entrou como hub Latam. Depois o Brasil fica grande o suficiente para separar, né, então o Brasil separou, né, e aí eu fiquei obviamente não tinha mobilidade para mudar nem para a Argentina, nem para o Chile, nem para o México, fiquei no Brasil, e os mercados caminharam independentes. Depois dessa posição, eu entrei numa posição de Consumer Insights, né, que chamava Delight. Tudo no Nespresso é um nome diferente, já falamos disso, né, então basicamente eu criei uma área, né, eu gerenciava uma área onde os, eh, consumidores como eu, você, todo mundo podia trazer ideias e os colaboradores customer facing colocavam isso num sistema. E O que as empresas de tecnologia chamam de Customer Heroes. exato. Uma estrutura meio parecida com É isso. isso, os vendedores das lojas, do call center na época, tal, ouviam sugestões dos clientes e colocavam isso num sistema. A ideia obviamente recebia um ID e tinha um fluxo de aprovação interno, primeiro nível, segundo nível, podendo chegar até o HQ, né, que era o headquarter, que se a ideia tivesse a ver com o desenvolvimento de produto. Por exemplo, tudo da Nespresso é importado. E todo o café é desenvolvido 100% lá, né, lá na matriz na Suíça. O blend, né, o que a gente toma, a maioria dos cafés são blends, né, então são misturas de diferentes países de origem e tal. Então tinha, né, e essa ideia passava por esse fluxo de aprovação e quem submetia recebia o motivo de o porquê sim, sua ideia vai ser implementada e projetizada, né, e aí eu colocava isso num projeto e tentava defender isso no mercado interno. Ou por que não? Por que essa ideia não faz sentido? E com isso te dá uma perspectiva de empresa muito grande. Super. Né, porque imagina e tinha um tradutor, né, porque lá na Suíça ele escrevia o "por que não", vou dar um exemplo aqui, por que que não tem cápsula de cappuccino na Nespresso, né. Tem outras companhias do grupo, que eu até fiquei, Dolce Gusto, onde eu trabalhei também, mas por que não? E tinha todo um discurso por que não, porque o foco da companhia é café, a engrenagem da máquina ela não é preparada para ter leite, né, somente cafés, e que a gente quer ser especialista em café, blá-blá-blá. Isso traduzia e ele recebia a mensagem em português, só que assinando pelo o head de produto lá fora. Você Por exemplo, nesse nível. o cara olhou a minha ideia. Ele se sente fazendo parte de uma comunidade e se sente aberto a dar outras sugestões. Total, Essa não funcionou. total. Isso é É maneiro, é muito legal. Então a gente, né, eu estruturei essa área, depois eu fui para uma outra área. Eu tive a sorte, né, na minha carreira, eu fiquei 7 anos em Nespresso, mas eu não fiquei 7 anos no mesmo lugar, eu sempre fui mudando de área, né, acho que essa minha inquietude, eu pedia um pouco isso, né. Depois disso eu assumi uma posição em Dolce Gusto, aí sim marketing, né, eu fui brand manager de Nescafé Dolce Gusto, que é uma outra marca, mas é dentro da estrutura Nestlé, né, porque Nespresso é uma BU que caminha vida separada. própria. Exato, tá. E aí eu fui para Nestlé, né, para entender como é que era efetivamente bens de consumo na veia, né, então cuidei de toda a ativação da marca Nescafé Dolce Gusto no Brasil por 1 ano, né, então grandes agências, aí é marketing na veia, Na veia, pi né, na veia. Então, e grandes agências, plano de comunicação global da marca, regional, local. Eu tinha também um dos projetos legais que eu cuidei também foi reciclagem, né, sustentabilidade, naquela época a ESG estava É começando. verdade, porque tinha essa discussão, né, de descarte de cápsulas e etcétera. A Nespresso, né, já estava bem evoluído nisso, porque a cápsula da Nespresso basicamente é alumínio e café, né. E como que é feita a reciclagem? Você tritura a cápsula do alumínio e por agitação mecânica, o alumínio vai para um lado, o café vai para o outro. Separado. O café borra e vira adubo, né, e o alumínio Não volta. sabia. É, é, vira adubo. Olha só. E o alumínio volta para a cadeia do alumínio, porque o alumínio é quase que infinitamente reciclável, né, em si, ele volta para a cadeia do alumínio para ser chapas de alumínio e de outras coisas. Dolce Gusto é plástico, na verdade é uma mistura complexa, muito complexa de diferentes polímeros ali. É mais complexo de reciclar também. É verdade, é plástico, tô lembrando, É, porque a minha primeira maquininha lá atrás foi Dolce Dolce Gusto, uma Gusto. vermelhinha, lembrei. Ah, lembro, lembro. Então, e dentro de Dolce Gusto não é só café, né, tem cappuccino, tem chá, tem chocolate, Verdade. né, aquilo cria fungos, cria bactérias, é um pouco mais complexo de reciclar. Mas a gente conseguiu, né, com a ajuda, né, de pequenos, fornecedores, né, no interior de São Paulo, que ele
pegava a cápsula de Dolce Gusto usada, né, derretia e transformava isso em pellets de resina, umas bolinhas de plástico, de resina, e isso voltava para a cadeia do plástico também, virando Não, tubetes fornecedor no interior de São Paulo. no interior de São Paulo, pequeno, né, Você vê. então porque nenhum grande queria o projeto, gente, pra você ver como as coisas O cara valoriza o cliente, né, "Eu não vou perder esse cliente, eu vou dar um jeito de fazer eu esse vou negócio". foi exatamente isso, Fábio, exatamente isso, né, era Nestlé por trás, né, eu quero Olha, por trás da Nestlé, é, é. uma história, né. É, exato. E aí os pellets de resina viravam tubetes para as mudas de café que produziam o café da Dolce Gusto. Então você conta uma história de economia circular incrível, Super, né, então fez absurdo. fez todo sentido. Que legal. Enfim. Depois de um tempo, nessa temporada em Dolce Gusto, eu voltei pra Nespresso também, né, dentro do marketing, numa cadeira como se fosse inteligência de mercado, né, CMI, eu estudava bastante comportamento de consumo de cafés, por isso que eu falo que de cafés dá um outro podcast aqui. Sim, Posso sem ficar aqui dúvida. uma tarde falando de cafés pra você. Aliás, um beijão pra Gelma Franco, que passou por aqui do Il Barista Cafés, enfim, um beijão pra você, irmão, faz tempo que a gente não se vê. Muito bom. Eu sou super fã de cafés ainda hoje. Sim. Segue, né, adoro. Então eu voltei pra Nespresso nessa posição, eu já estava há 7 anos, né, no marketing, né, já tinha feito bastante coisa, essa cadeira de CMI me trouxe, né, comportamento de consumo, entendimento de gerações, né, porque a próxima geração consumidora de cafés, né, a gente tá falando millennials, geração Z, Sim. né, então e tem uma lógica de consumo, não só de cafés, de tudo, muito diferente da nossa, muito diferente dos nossos pais. Me conta um pouco disso, eu adoro esse papo. Esse papo é muito legal. Enquanto minha mãe, né, são os boomers, eles valorizam muito, né, eles são muito trabalhadores, né, trabalham muito e valorizam muito marcas, status, porque eles trabalham para conseguir aquilo, né. Minha mãe tinha uma loucura por uma bolsa famosa X de marca e porque para ela era uma referência do trabalho dela, né, eu lutei para aquilo, né. A nossa geração, né, millennials, né, eu imagino que você seja também. Fica assim, Eu fico que eu sou borderline, né, mas borderline, ótimo, gostei. borderline millennials. A gente também tem, né, um apelo pelo trabalho, mas a gente já começa a ressignificar algumas coisas na vida, né, você fala assim: "Cara, eu trabalho porque eu quero ter, né, filhos, eu quero prover o melhor para o meu filho, né, eu gosto de viajar, né, eu gosto de ter acesso a um bom café, Equilíbrio das equilíbrio coisas. das coisas, tudo isso". Então essa é um pouco o mundo, a geração que a gente vive, que é a geração que está atualmente em posições de liderança no mercado de trabalho, né. Aí a gente começa a falar dos famigerados Gen Z, que, assim, uma parte do meu time é isso. Gente, assim, é uma lógica totalmente diferente, onde as marcas elas precisam falar de propósito, de causa, precisam ser transparentes, né, elas precisam ter uma clareza muito grande na mensagem que ela porque senão eles não se conectam, né. Eles diferente de nós que a gente trabalha, se precisar, muitas vezes, né, a gente pode até falar disso hoje, mas você trabalha quantas vezes já virei noite trabalhando, né, porque tinha uma apresentação no dia seguinte e tudo bem, né, e tudo bem. Essa geração não. Eles gostam de, cair a caneta com o sol claro ainda, né. Por quê? Porque eles têm uma lógica de viver a vida, que a vida não é só o trabalho, né. Tem um mundo de coisas que eu preciso descobrir aí fora, e eles prezam por isso. Né, então a partir do momento eles trabalham por isso que home office, a primeira gente, eu entrevisto bastante, geração Z, a primeira coisa que eles perguntam: "É híbrido?". É a primeira coisa, não é assim: "Qual o meu Senão é escopo?". inegociável. Eu Se passo por isso todo dia também. Inclusive fica um tom de que se não é numa certa quantidade de dias, soa abusivo. exato, É um julgamento mesmo deles. é E muito não é por louco. mal, eles realmente pensam assim. É exatamente isso, é geracional, entendeu? É num nível que, assim, eles são muito conectados com isso, com a energia, com, né, isso Porque eu e você, vamos dizer assim, Daniel, Bia, sim, ambicionávamos de alguma forma ser os nossos pais ou ter a vida que eles tinham. Aquilo era um objetivo. Tudo bem, você vai aprimorando de acordo com o mundo que você está vivendo também, etc e tal. Não vejo que seja isso hoje. As pessoas não ambicionam ter a vida que os pais dela tiveram, não, de forma alguma. elas são menos desconectadas com luxo, com status, com esbanjar marcas, muito menos, adoram comprar de brechós, de second hand, de segundo uso, porque isso é propósito para elas. E com família também, né? Você não tem esse olhar também? Porque assim, eu vejo uma geração que é muito mais focada no eu. Acho que tem a questão comunitária e do coletivo, mas de uma individualidade também muito importante, né?
o meu caminho, o meu olhar, a minha história, quem vai impactar isso ou não, enfim, eu sinto um pouco isso. E outra coisa também, né, a gente eu brinco que nós somos, essa nossa geração, privilegiados, porque a gente, falando aqui do advento do digital, né, da digitalização, a gente viveu isso. A gente viveu um mundo sem computador. Os dois. A gente tá vivendo os 2. Tem o privilégio e o cansaço. Exatamente. Sim, mas é, Mas é, já perdeu 2 vidas. exatamente isso. Essa geração já nasceu digital, né, então assim, é muito diferente, por isso que entra a individualidade, porque você se perde aqui, você e a sua tela e você sendo impulsionado, você tem um mundo de acesso na palma da tua mão. Que aparentemente é muito mais interessante do que tá lá fora. Então pra que Dopamina conectar lá fora? totalmente, a dopamina barata. Eu falo isso pra Duda, né, eu tento explicar isso pra ela, né, poxa, a gente tem um ritual, né, tipo, tá na mesa, todo mundo solta os celulares, porque você precisa ter esse momento de conexão. Se eu não fizer isso dentro de casa, ela vai ter onde? Não, e se não for nas refeições, não vai ter nunca. Exatamente. Então, assim, que seja isso, né, a gente tomar muito cuidado com isso. Bom, enfim. E sem falar agora a próxima geração, que é a alfa, que essa então é da pá virada. O que a gente pode esperar dessa alfa, por exemplo? Eu sou um pouco ignorante em O que alfa. que eu acho de gerações, tá, Fábio? Eu acho que é sempre assim, né, a gente observa sempre isso, a gente vende eu acho que a alfa ela já volta para um cerne, Você um acha que de alguma centro forma é de um circular? lugar comum. É? É, porque ela tem, né, ela olha para o lado, ela vê uma referência de falar assim: "Poxa, meus pais eles são mais". Tem muitos, né, eu espero que a geração Z dê muito certo na vida, Claro. serão os líderes do futuro. Claro, até porque tem pessoas, as pessoas são bárbaras. Eu Exato. tenho assim, eu trabalho também com talentos de geração Z que eu amo, Exato. que têm inteligência, assim, são inteligentes e se manifestam de forma diferente É. também, Não, total, né. total, sim. Super, E desenrolam, né, prompts e já começam a programar, porque fizeram um super. prompt para aquilo. E eu me preocupo muito com eles, Hã. porque quando a gente fala de IA, e a gente vai falar um pouco de IA, obviamente, dentro do teu setor e tal, hoje a gente precisa entender exatamente o motivo pelo qual a gente precisa ter alguém dessa geração conosco versus IA. É, E aí eles que vão sofrer isso, é. mais do que a gente. Exato, E isso me preocupa muito é. com esse pessoal. Eu tenho muito pai de gente assim que me procura Hum. para falar de carreira com esse pessoal, porque realmente assim tá alarmado. Que o pessoal sai de faculdade, etc, e nem todo mundo tem a oportunidade. Assim, nós versus nossos pais, já não era tão, entre aspas, fácil como era para os nossos pais. De alguma forma, quem estudasse e for um pouco acima da média já tinha Uhum. algum emprego encaminhado, alguma oportunidade de entrevista. Para nós era, você vê você, MBA, Isso. mestrado, aprofunda para inglês, para ser competitivo, aí tudo bem. É isso aí. Hoje em dia, com tudo isso, não sei não, precisa. né? E aí, por isso que tá, o que me preocupa também é a história da porque eu sempre falo isso também para o meu time, né, acho que a inteligência artificial, ela vem para suprir alguma dor, né, muitas às vezes melhorar a eficiência operacional de alguma coisa, né, primeiro você precisa identificar a dor e não fazer IA só por IA, porque tá Claro, na hype, né, acho que exato. esse é outro Hashtag postar no LinkedIn. exatamente isso, né, acho que esse é outro ponto. Mas, a nossa geração ela tem o sentir, né, a conexão social, né, a gente sabe e a gente vai ter o discernimento de olhar para aquilo e falar: isso sim, isso não". Se a pessoa já nasce aqui e 100% aqui e não tem esse convívio social, porque isso você ganha, isso te enriquece como E é um profissional instinto também. de autopreservação, que parece que eles não têm. É. Então fica muito difícil você ter critério entre, poxa, isso é o sentir, isso é conexão, isso é verdadeiro, isso é genuíno. Né. Não, porque você tá 100% o seu repertório é muito curto, é só vivendo aquilo, de IA, Sim. né, eu acho que isso Ele é amplo e curto. exato, é isso que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com IA e com essas próximas gerações, porque é um pouco isso, eles não têm muita referência, né, porque eles estão cada vez mais individualizados, né, um pouco do que você falou no começo, né, enquanto a gente tem amigos, conexões, vivências, histórias, né, aprendizados que vieram de histórias, e eles não, estão aprendendo tudo aqui, na tela, na palma da mão, com De prompt, uma fonte nem sempre confiável e sem nem curadoria. exatamente isso. Enfim, deixa eu voltar aqui, Sim, filosofias de paz. voltar para minha história. Você ia falar da alfa, geração alfa. Da geração alfa. Então, eu ia falar que gerações, né, em geral, eles são movimentos, assim, um pouco cíclicos. Então ela sempre pega resquícios de uma geração anterior, né, mas se manifesta ainda a geração alfa é muito jovem, a gente não consegue falar muito dela, como que ela se projeta Ela ainda no mercado nossa, ela está em formação ainda, né, mas é autêntica, já tem uma autenticidade que nasce, né, mostrada as pessoas eu acho que é uma a gente ouvia nossos pais e fazia assim, né, você com certeza mas tá com certeza. né, medo de uma chinelada, Sim, de tá, né? uma não é? Claro. Vou ser sincera Um aqui, grito, é o normal. grito é normal, né, essa geração já nasce
desbravando, né, o mundo, desafiando. Então, Opinião. cheia de opinião, né, de opiniões, justamente por isso, porque imagina você já nascer com onde a inteligência artificial vai te prover tudo e qualquer pergunta que você quiser. Aparentemente e superficialmente, teu pai e tua mãe são obsoletos. Claro que não é assim, mas dá essa impressão. Mas não é mesmo? Exato. Outro dia eu estava num evento com CEOs, eu estava mediando, e uma CEO super conselheira, ela falou assim: "Fala pra minha filha: Filha, eu já fui inteligente como você." A filha tem 19 anos, ou 18, sei lá. Falou assim: "Eu já fui super inteligente que nem você, só que a mamãe emburreceu depois." Ela falou assim, mas é essa sensação que dá, não é? Falando com o pessoal, porque assim, aparentemente eles já vêm meio prontinhos, assim. Mas acho que tem uma questão também de autoestima bacana versus a anterior. Uhum, uhum, uhum. Então eu acho que vem coisas, né, não que a geração não seja boa ou não, mas eu acho Mas tem um contraponto, né? que tem contraponto, tá, nunca é igual, né, então eu vivo, né, Gen Z na minha equipe 100% do tempo, né, e eu aprendo muito também, né, muito, assim, porque eu como marketing, eu preciso ter uma mente super aberta, né, para esses conflitos geracionais, né, para o que é proposto para ele é diferente do que é proposto para mim. É isso que eu ia te perguntar, porque assim, você passou por inúmeros setores, a tua história é espetacular, eu nem imaginava que era isso, super legal, tô amando. Então você vem de farma, fora o anterior, né? Tem até um quê público aí, É. farma, propagandista, aí você passa por uma Nestlé De Nespresso, consumo, e aí depois você vai, a gente ainda não tocou nesse varejo. ponto, mas você vai pro varejo, que é um outro bicho, o mês tem 15 dias, não 30, né? Uma dinâmica assim de correria, de muda, o que é de manhã à tarde é diferente, vira, mostra, puxa, vai, 1 milhão de stakeholders. Como que um profissional, um CMO, CMI, profissionais de marketing podem entender público, né? Quando a gente está em setores tão diferentes, que lição de casa você sempre tem que fazer na medida em que você muda, para se manter viável, sustentável e conectada com o público, mesmo em setores diferentes, apesar de a gente estar no mesmo momento de mundo, tem comportamentos de consumo e olhar diferente. A primeira pergunta que eu me faço é sempre quem é o teu cliente, quem é a tua audiência, né, então, e estudar, né, minimamente quais são os anseios, as dores, o que que elas buscam, né, o que que elas veem no concorrente, o que que elas enxergam, então acho que primeiro é isso, começa cliente sempre no centro, né, quem é o teu cliente, né, o cliente de Nespresso a gente trabalha, a gente sabe, né, Nespresso identifica a venda, né, todo mundo que passa lá dá os Aí você dados. tem uma teia global É, de identificação e de dados que às vezes estão até à tua disposição, que ajudam muito. muito. Aí você vai para um varejo É, aqui, é. nacional, às vezes você não tem essa quantidade de informação, você tem Não, que não, mas então, muito bem. Aí eu saí de Nespresso e entrei no Grupo Saint-Marché, né, que é um varejo regional, né, assim, fundado, né, por 2 empreendedores, então o empreendedorismo está na veia, lá na cultura, né, a gente, né, tem esse quê de botar a mão na massa, de fazer acontecer, né, é exatamente isso que você falou, de tomar uma decisão de manhã, à noite tem que estar indo pra gráfica, porque no dia seguinte tem que estar na loja. tem um paralelo muito forte com a tua própria carreira, tem um quê de empreendedorismo violento. Então assim, nós temos que ter esse sentido mega em casa. Muito, muito, assim, eu adorei. E o desafio lá, basicamente, né, quando o Bernardo Ouro Preto, que é o atual CEO e um dos cofundadores, né, me falou, ele falou assim: "Roberto, tem que construir a área de marketing", né, então rolou uma conexão incrível com ele, eu falei: "Gente, eu acho que é isso que eu quero neste momento de carreira", né, de sair depois todo mundo pergunta: "Pô, mas você saiu de uma multinacional, né, eu podia ter ficado lá, né, nenhum problema, podia, mas eu queria uma coisa diferente na minha carreira, né, eu queria fazer acontecer, eu queria deixar um Há legado. muitas vezes sustentabilidade são histórias e, entre aspas, do ponto de vista positivo, encrencas diferentes, É, né, exato, assim, é estava isso. confortável lá, a grande verdade era essa, claro, estava confortável, estava fazendo as minhas entregas, mas eu queria mais emoção, né, então eu brinco que eu saí de um enorme transatlântico, né, que vem a crise, o transatlântico faz assim, e fui para uma lanchinha absurdamente radical, muito mais radical do que eu imaginava. Que vem a crise, a lanchinha capota. Sim, é isso. Basicamente isso, né, mas eu acho que isso agrega, né, enquanto muito profissional, eu tive também a sorte de ter muita autonomia, né, para fazer acontecer, para dar o meu toque, para estruturar meu time, montar minha equipe, né, então eu segmentei a área lá, hoje eu tenho CRM, é lá, né, o CRM, eu tenho, eh, trade marketing, que é marketing de loja propriamente dito, eu tenho canais digitais também, e eu tenho customer experience, né, então a cadeia lá está dividida dessa forma. Então, eu acho que isso, né, traz, musculatura para um profissional, né. É perfeito esse ponto, Roberto, porque assim, muita gente chega para mim, nesse papo de aconselhamento de carreira:
Ou como você é headhunter, as pessoas te perguntam como funciona a dinâmica de mercado. Então, assim, eu estou numa empresa grande, vou para uma menor. Eu estou numa menor, vou para uma grande. Mas, assim, independente de ser grande ou não, que posição de player esse player é no mercado específico, qual o desafio que vai ser apresentado para você? Qual a possibilidade de desenvolvimento pessoal e profissional teu que você vai ter, independente da marca? A posição te dá autonomia? Você vai poder dar o teu tom, tua cor, teu cheiro para o negócio? Você vai poder deixar um legado que vai ter a sua assinatura? É. Isso é importante pensar, porque se a gente fica na superficialidade e no aspecto sexy da marca, né? É. E não é sempre isso, pelo contrário, porque assim, tem a ver com o gestor, com a proximidade do poder de decisão, que provavelmente você tinha aí um canal direto com quem, né, estava pilotando De essa lanchinha, vamos falar assim, como você falou. de Isso faz uma levar diferença enorme em carreira, né? de levar as ideias, né, de se autoprovocar, né, de sair dessa posição de conforto, porque, gente, assim, muitas vezes, as pessoas vão embora, você tem que fazer, entendeu? E você é forçado a isso te enriquece, né, isso te dá uma grandeza, né. Eu aprendi, né, no varejo alimentar é uma escola, tá, gente, assim, varejo já é uma escola, eu diria que o alimentar mais ainda pela complexidade do negócio propriamente dito, né. Você imagina eu fazer um e-commerce, um site para vender banana, mas banana madura, uma dúzia, meia dúzia, uma dúzia e meia. Para vender patinho moído, moído 2 vezes, porcionado em 2 bandejas de 250, igual a gente faz na loja. Para que público? Pra que é muito complexo, Público diferente do né, atacadão, que é um público diferente. é muito complexo. Quantidade, Ainda mais porção. o Samarché, ele preza por experiência, né, o Samarché sempre fala, né, o que que ele vende? A melhor experiência de compra, né, e é a preços competitivos, que é a segunda chamada, porque como a marca oferece essa experiência incrível em loja, existe uma percepção e imagem de preço que é muito caro. É verdade. As pessoas, associam a isso. Então é muito desafiador, né, e é muito dinâmico, né, eu diria que quem quer dinamicidade vai trabalhar com varejo alimentar, porque, assim, é uma coisa exatamente isso que você falou, você acorda com um objetivo no dia seguinte já mudou, já falou, já vamos fazer ação, mas isso tem uma magia também, né, o que eu adoro fazer também a gente tem uma liberdade muito grande de testar pequeno, errar pequeno para depois escalar, né, então os meus fornecedores já sabem que eu adoro POC. Tudo é: vamos fazer um teste em uma loja, vamos testar em uma loja", você faz e a gente vai fazendo. Porque eu tenho essa flexibilidade de fazer isso, né, então isso é bom para a marca, isso é bom para mim enquanto profissional, é bom para o fornecedor que quer se provar, né, também, e a gente vai construindo as coisas juntos, né, então eu acho que, minha jornada, né, no Samarché foram quase 7 anos, né, de cuidando de 2 marcas, né, porque tem o Santa Maria Empório, também as pessoas nem sabem, muita gente nem sabe, Verdade. né, mas é uma única loja só, focado num público, né, qualificado, público premium, super premium de São Paulo, e é um empório propriamente dito, né. Os melhores sushis de São Paulo é sentar lá e comer. Nem todo mundo sabe, Nem to mas olha, Lá em cima tem o Santa Maria só Sushi, subir e sentar. e tem também uma fábrica de massas frescas Ah, é? agora. E um café, né, que você pode tomar um brunch, fazer uma reunião, almoçar também, dá para almoçar na parte de baixo lá no café. Então é um outro, né, perfil de marca também, é premium, né, é um pouco do universo marca bem premium. O Samarché é varejo, é supermercado, é dia a dia, né, é compra, né, então acho que isso traz, né, um conhecimento para mim como executiva de aprender a fazer muito com pouco, trabalhar em condições adversas, né, imagina, a companhia tá saindo de um processo de recuperação extrajudicial. Sim, o que não é raridade no Brasil, pelo contrário. Exatamente isso, né, não é raridade. Explicar para as pessoas que extrajudicial não é falência e não é recuperação judicial, eu não tinha, vivência nisso, É um mecanismo né. jurídico permitido para a sobrevivência e readaptação da empresa. Olha aí, falou de já Gostaram? A falou. formação jurídica serviu para alguma coisa. É uma Olha, medida muito esquisita, né, onde você renegocia com credores financeiros, não impacta a cadeia de fornecedores, não impacta colaboradores, né, tá. as pessoas não sabem disso, né, mas isso também me aportou, porque eu também não sabia, eu aprendi, né, E então torça pelas empresas, porque assim, é o maior gerador de emprego do país. A iniciativa privada é o que mantém o país rodando. Torça pelas empresas. exatamente isso, né, mas enfim, a companhia está saindo desse processo, né, então os níveis de ruptura já estão se normalizando, e eu desejo enorme sucesso aqui para o Samarché, acho que é a marca que eu ajudei a construir, né, afinal de contas foram
7 anos lá, então a gente fez muitas campanhas, desde campanhas de colecionáveis, selinhos, né, para ganhar os produtos, desde um novo programa de loyalty, desde um novo e-commerce. Então, o legal de você trabalhar numa empresa assim é deixar um pouco do seu legado, deixar da sua marca, né, e falar: "Puxa, como eu cresci enquanto profissional", né. Então, eu acho que esse é o lado positivo, né, de você trabalhar com varejo. Então, o que eu ia falar, trabalhar em condições adversas, resiliência, né, muito foco, porque senão você se perde, né. Até peço desculpas 1000 fornecedores que querem falar comigo, eu preciso ter foco e atender somente aqueles que vão impactar nos meus problemas do dia a dia ali. E quando tiver um intervalinho, um pouco de saúde mental também, Exato, se exato. possível. É, Ah, se exa possível, né. Mas é um ambiente amistoso, né, eu acho que, o Grupo Saint-Marché, né, é uma escola, eu tenho enorme carinho por todos eles, Bernardo segue lá no comando da companhia, então e ele traz muito disso, né, desse toque enérgico que ele tem empreendedor, né, então paixão. de paixão. Você tocou na palavra, paixão é um dos valores da companhia, tá, então ele vibra e vive isso, ele passa isso para os executivos, né, então eu acho que foi assim uma vida quase, né, 7 anos é bastante tempo, para um marqueteiro, né, outro dia me questionaram isso, né, eu falei: "Gente, por que que você", eu falando, eu sou uma pessoa que prezo por relacionamentos de longo prazo, começa a partir daí. Mas eu tive a sorte, né, de ter nas cadeiras que eu ocupei, a oportunidade de me movimentar e me desenvolver, e mudar de posições, né, eu não entrei no Saint-Marché cuidando de Não digital. viveu um São Marché, você viu vários. Exato, né, então eu fui contratada para cuidar do marketing, CRM, aí a gente refez a estratégia de loyalty da companhia, depois eu incorporei canais digitais, né, e-commerce, marketplaces, WhatsApp, tudo isso foi incorporado, e assim você vai construindo, e customer experience também, né, com o e-commerce veio também customer experience, que é o mundo, né, medir a satisfação, a qualidade do cliente, o que que impacta, o que que não impacta, todos os indicadores, tudo isso. Então, eu tive a chance de me desenvolver, né, não é que eu fiquei parada na mesma posição, então por isso que eu fico bastante tempo, né, nas empresas que eu trabalho, né. E agora, né, Copa. Antes de falar de Copa, deixa eu tomar uma água. toma, toma. Hã. Eh, além de marketing, você podia ser relações públicas. Roberto não precisa nem perguntar para ela, ela vai que vai. Excelente. O entrevistador aprende e descansa. Ó, depois me fala se gostou do suco. Hum, Hã, é uma delícia. uma Aqui a criançada do condomínio sempre fala que o pessoal invade para pegar na despensa, que eles mandam pra gente, é maravilhoso. Suco. Mas voltando, o que acontece? Outro dia, eu estava com cara de agência, hã, tá, outro lado da mesa, uhum. para uma das pernas do marketing. Falou: "Olha, estamos falando de fulano. Olha, fulano foi um grande nome de agência de promoção. Cresceu muito, ganhou muito dinheiro, impactou muitas empresas na época, etc e tal. Mas o mercado para esse tipo de perfil tá acabando. SIC, né, palavras Hum. desse terceiro". Eu falei: "Mas tá acabando por quê?" Ele falou: "Cara, o digital veio para derrubar muitos dos conceitos que a gente conhece. Digital, inteligência artificial, o timing das coisas, Uhum. a influência humana em alguns aspectos da cadeia do trabalho e etc". Tá, Para quem está do outro lado da mesa, eu vou quebrar em 2 tá perguntas, bom. tá. Não vou fazer tão gigante, mas vou quebrar em 2 perguntas, só pintando um cenário. Primeiro, para quem está na cadeira hoje, qual é o principal desafio versus 5 anos atrás? Tá. E, Roberta, estando nessa cadeira, e se tem algum talento no mercado que está olhando o nosso papo e vai para uma entrevista, vai para um bate-papo, o que um CMO está olhando nesse jovem ou nesse executivo mid-level que pode contribuir dentro de um ambiente tão distinto como esse? Tá bom, Você entra nessa sala virtual ou presencial olhando o quê? tá bom. Então esses 2 aspectos. Boa. A primeira, eu costumo dizer sempre também, né, o marketing hoje, né, especialmente com a digitalização das coisas, né, inteligência artificial, cada vez mais ele é uma posição, né, o CMO, de mais elos e menos ego, tá. Então, quanto mais elos com outras áreas hoje, na minha cadeira eu vivo isso, né, eu preciso fazer muitos elos com o comercial, né, com o time de compliance, com o planejamento estratégico e assim sucessivamente, né. Eh, então aquela posição de marqueteiro, de, né, grandes peças publicitárias, não é mais tão aceita, né, num cenário onde eu tenho branding caminhando com performance. E quem permitiu isso foi o digital, né. Hoje, você consegue mensurar,
né, quase 100% de todas as campanhas e ativações que você faz, por uma marca atualmente, especialmente no digital, né. Então hoje, né, a gente tem o tracking de todo mundo que entra no Samarché, compra no site, e essa pessoa foi impactada por que mídia, né, pelo modelo, pela atribuição que a gente coloca, né. Então a gente consegue ter muito acesso, né, um ferramental, né, primeiro um acesso a dados que são absurdamente importantes e valiosos, desde que, ressalva, estejam guardados e armazenados da forma correta, né, numa cloud, algo nesse sentido, porque ainda tem muita gente aí que falando de dados, mas os dados estão Claro, todos, né. você precisa ter a ciência de lidar com os dados. Exato. Segundo, o que que eu faço com esses dados, né, dados são puramente dados se nada for feito com eles, né, você precisa transformar dados em insights acionáveis para o negócio, né, através de KPIs, né, de indicadores. Então, é um pouco, né, especialmente a área de CRM, a gente consegue ver muito isso, né, então eu tenho uma análise completa do cliente, do perfil do cliente, o que que o cliente compra, qual canal o cliente prefere, ele veio de que mídia, qual o custo para adquirir esse cliente, qual é o ciclo de vida, né, desse cliente com a marca e assim sucessivamente. Então, respondendo a sua pergunta, né, eh, acho que o profissional de marketing ele precisa agregar um pouco dos 2 mundos ou muito dos 2 mundos, né, não dá para você esquecer branding, construção de marca, reputação, propósito, e também não dá para ser só, no Performance. performance, porque uma coisa contribui para outra, né, acho que é importante ter o equilíbrio dessas 2 coisas. E muito importante isso, né, para você não ficar só confiando no seu dado e achando que você é o máximo, peça ajuda, peça opinião, divida com outros profissionais, com outras áreas, né, então acho que o marketing ele tem uma posição de construir mais elos, tá. Acho que esse é um ponto. A segunda pergunta, né, o que que eu busco hoje, quando eu tô numa entrevista, enfim, para gerentes ou analistas ou coordenadores, o que quer que seja, né. Eu sempre costumo dizer que ninguém nunca por exemplo, eu não cheguei preparada para muitas coisas, mas eu cheguei com vontade de fazer, com vontade de aprender, né. Então, às vezes você pega uns currículos, né, da NASA, que você olha e fala: "Nossa, Uau! Quem sou eu perto dessa pessoa? gente", né, mas às vezes você pega uma pessoa que nem tem tudo isso, mas que demonstra uma vontade tão grande de fazer acontecer, de uma disposição para aprender, né, e também tem outra coisa que eu busco muito é learning agility, né, ninguém nasce sabendo, mas todo mundo nasce capaz de saber e capaz de aprender, né. Eu sou um exemplo vivo disso, eu Exato, eu estava pensando na Roberta entrando na dinâmica da Novartis, agora, Exato. a bióloga, A bióloga. que foi ficando, né, foi sendo aprovada. Parece eu, quando fui me alistar no exército, eu fui ficando nervoso, não é porque não me mandava embora, mas é isso, você foi ficando. Exatamente isso, né. Você imagina eu que vim de varejo, agora eu tô no segmento de energia. Que mundo incrível que tem para aprender, isso me brilha o olho, né, com tanto que eu vou aprender, com tudo que eu vou poder contribuir, obviamente tudo a bagagem fica com você, ela é sua, né, desde que e eu busco isso num profissional, né, vontade, capacidade de aprender, né, curiosidade intelectual, né, de fazer acontecer. Porque é assim, até mais do que aquelas pessoas que já chegam, né: "Ah, meu currículo é tanto, eu vou chegar rodando", né, acho que tem que ter um pouco de humildade aqui, também pra gente não se deslumbrar E ouvir, né, e ouvir, capacidades de de ouvir. ouvir. O que que te atraiu exatamente na Copa? Ou no mercado da Copa? Copa Primeiro, Energia, tá. Copa Energia, né, primeiro o setor de energia, né, acho que o Brasil, tem uma das principais matrizes energéticas, né, do mundo, tem um mundo de coisas para ser explorado, acho que quem lê um pouquinho sobre isso, não só na elétrica, né, mas na Copa eminentemente é de GLP, né, de gás liquefeito de petróleo, tem uma vertical também de gás natural liquefeito, e tem um pouco de biometano, né, então você começa a atuar, né, o Brasil, né, um dado super importante, né, o gás, o GLP, ele tem uma amplitude em 100% dos territórios nacionais, né, tem acesso, tem distribuição, né. Só que ele tem um custo, né, ele é caro, até o governo agora assinou semana passada o programa Gás para Todos, subsidiando o acesso ao gás para muitas comunidades, porque por incrível que pareça 22%, né, das comunidades não têm acesso ao gás, mas não compram por custo e usam ainda outras fontes, de energia como lenha, como carvão, que é absurdamente tóxico, Sim. né, para a saúde, para a atmosfera, para o efeito estufa, para a camada de ozônio, para tudo isso, né. Então o gás, ele entra como uma importante fonte de energia de transição aí,
né, porque embora venha do petróleo, que é um combustível fóssil, mas ele não é poluente, né, ele é gás, ele é fogo, né, e com fogo não se brinca. Então, é até uma campanha que eu tô na ideia, tô na cabeça aqui para conversar. Então acho que tem um papel social importante, muito grande, isso me motiva, né, eu falo assim: "Puxa, eu vou conseguir talvez ajudar ou talvez Um aspecto de propósito importantíssimo. propagar isso", e é uma companhia que investe muito em inovação e tecnologia, né, então muito mesmo, e não mede esforços para isso, tá. Desde usar a inteligência artificial para melhorar os processos internos, né, de eficiência operacional, desde investir cada vez mais em fontes renováveis de energia, como o biometano, né, então, eu acho que tem aqui uma conversa importante que conecta com a Roberta bióloga, lá Verdade, né? no começo. Full circle. Lá no começo eu falei assim: e é grande, né, acho que aqui eu vou conseguir fazer uma coisa grande, sabe, pelo Brasil, né, então acho que isso me motivou, enfim, e eu aceitei e tô nesse desafio. 2 perguntas finais. Onde você bebe toda essa energia? Ou seja, de agenda, a gente fala muito de agenda. A gente fala com gente assim que, né, que eu imagino que a tua agenda seja infernal, É. como a de todo mundo aqui, mas a gente precisa dos pontos de equilíbrio. A nossa geração aprendeu a viver aquelas 2 vidas que a gente falou, e nessa vida nova que a gente está aprendendo é digital, isso, o AI e tudo mais, etc, mas também a se cuidar, né. Uhum. Mas assim: "Putz, de manhã hoje eu E eu já fiz o meu tá pago", tá pago, né. todo dia O já. que que é esse tá pago? Como é que você separa isso na agenda? E depois, o ponto de vista do intelecto ou da mente, onde você bebe? Você lê, Tá. você vê série, o que que você está consumindo, voltado para marketing ou não. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de um desafiozinho, uma cenourinha na frente, né, então, e eu já fui daquelas que pagava academia e para ir depois do trabalho e nunca ia. Era E hoje em dia investidora, na verdade. exato, subsidiava a academia e nunca ia. E eu falei assim: "Não, acho que" outra coisa super importante, né, tá na nossa mão a virada da chave, né, não é eu posso chegar e falar pra você, eu posso falar, mas se você não quiser, você não vai conseguir virar. Falei: "Eu vou virar esse jogo, né, eu preciso achar algum momento no meu dia que eu não me dê, não me autossabote", porque é uma autossabotagem, né, você Você tem pagar a o seu academia trabalho, você é esposa, você é mãe, você exatamente isso, né, então eu achei uma matemática que funcione, que é treinar a primeira coisa que eu faço no meu dia é treinar, né, então eu acordo e treino. Às vezes de 4 às 5, às vezes de 5 às 6, às é vezes de 6 às 7, meu tudo Deus depende, do céu. calma que eu vou chegar É lá. o galo da madrugada, lembrei. Eu acordo e tá de noite, muitas vezes, né. Então 3 vezes por semana, né, eu tenho um personal que vai fazer musculação, né, a gente que tá musculação, gente, é importantíssimo. É isso, agora não é mais correr, musculação. Musculação para envelhecer bem, mesmo, né, pra você conseguir agachar, fazer viagens, caminhar longos quilômetros, né, visitando museu. É o que porque a maioria dos acidentes, pessoa de terceira idade, é justamente É que não tem justamente, musculação eu tô numa luta com minha mãe pra ela fazer musculação pelo menos, né, então, musculação eu faço 3 vezes por semana e eu acho chato, continuo achando, já faço isso há anos, mas continuo achando. Eu faço primeiro, porque tem uma pessoa me esperando lá embaixo, o cara interfona, né, o cara então assim, tem interfona, que ir. eu tenho que ir, eu tô pagando, né, e é chato deixar a pessoa esperando, Claro, não é? sim. Então eu falei: "Bom, aqui" e eu não tenho desculpa, não tenho que pegar trânsito, eu não tenho que nada, eu só tenho que acordar, tomar o meu café e descer pra fazer a musculação, então eu faço 3 vezes por semana. E recentemente, né, eu vim fazendo comecei a correr, né, comecei com 5, 10, 15, meia Foi maratona. ficando fácil. Fui gostando desse negócio, e o Daniel, meu marido, fala que eu virei maraturista. E ele vai junto? Vai, ele super Eu acompanha. sempre pergunto isso pra quem tá aqui, qual que é o segredo? Porque assim, eu desisto no meio. Porque eu, por exemplo, eu amo música, mas eu vejo o pessoal correndo, como é que corre sem ouvir uma playlist, alguma coisa? Eu fico mais preocupado com a playlist do que Do com que correr, aí eu paro pra ouvir a música, é isso que acaba acontecendo. hoje em dia, Pablo, eu tenho uns fones que são externos, eu Hã. comprei ele recente corri a maratona de São Francisco, e na ativação da maratona, quando eu fui pegar o número, eles estavam falando desse fone que você põe externo aqui, então você consegue falar com a pessoa e ouvir a música também. Mas eu corro de música, tá, 100% do tempo eu tenho uma playlists várias, né, pra cada prova que eu fiz eu tenho uma playlist, né, então, fiz minha primeira meia maratona em Buenos Aires, né, com o Daniel, com o pessoal do meu trabalho, com o CFO, Rola agora, com não o CEO, rola? Não tá rola. por aí? Eu tenho 2 amigos que vão agora. É agora. E é incrível a prova, tá. É plana, é É, não, cidade é ali gostosa, pra andar, você atravessa a cidade andando. maravilhoso. É a melhor assim, as melhores maratonas eu acho eu quero fazer a maratona, eu fiz a meia, 21.
Eu amei. De lá a gente foi pra Mendonça, tomou vinho, né, É fez parte todo boa também. tem a parte boa. Só festa e recompensa. Por isso que é bom essa vida de maraturista, né. Aí eu gostei, depois eu fui fazer a meia de Paris no meu aniversário, aí depois fiz um passeio por Champagne, né, conheci toda a região. Depois eu fiz a meia de Lisboa, né, e eu falei: acho que agora eu tô preparada para fazer uma maratona de verdade". E escolhemos, né, a maratona de São Francisco, nos Estados Unidos, né, Cheia de pirambeira. cheia de sobe e desce a Golden Gate 2 vezes. E assim, é absurdo assim, a capacidade eu digo que o desafio é mais mental do que físico, né, porque físico, o teu corpo tá preparado, né, você vai Você tá lá, tá empolgando. ter um monte de gente lá, mas o mental de você não desistir, de você pensar assim: "O que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô fazendo isso?". Aí você pensa em desistir, por mais que eu estivesse, né, preparada, você fala assim: "Eu não quero mais". Mas você olha para o lado, tem um pessoal correndo, você fala E o assim: pessoal correndo, aí você "Eu vou também". não, eu vou nem que seja andando, eu vou, quando você conclui quando você conclui, assim, é um empoderamento, uma realização pessoal tão grande, Fábio, que eu falo assim: "Nada mais, vai me abalar". Todos os meus problemas ficam pequenos, porque eu sou capaz de tudo, eu sou capaz de correr uma maratona, eu não sou capaz de resolver isso, né, então é uma coisa psicológica incrível, tá, o efeito. Então esse foi meu último desafio. Então pra fazer isso, eu sempre falo que correr não é só sair correndo, tem todo um preparo, né, então eu treino 6 vezes por semana, tem um dia que é descanso, em geral é o domingo. Então ou eu faço musculação, ou eu corro, né, faço corrida e diferentes diferentes planilhas de corrida, ou eu gosto muito de fazer spinning, que é aquelas bike indoors com música. Ah, você faz, Adoro, que parece uma balada. que parece uma balada. Sim. Mas é Cedo? cedo. Eu fui hoje, inclusive, Foi. 7 horas da manhã, nesse esquema, 7 horas da manhã, muito bom. Mas isso pode ser doido, mas traz um equilíbrio, eh, Não, eu acredito, porque senão você não pessoal. voltaria. É, Claro. traz um equilíbrio. Trouxa é quem tá fora, É, tipo eu. você tem que Hum. fazer alguma atividade física. Não, atividade física eu faço, só não faço esse eu vou fazer. Vira hábito, tá, vira hábito. O dia que eu não vou é igual o café, eu me sinto mal. Eu me sinto mal, eu falei: "Ti, você não foi? Assim, como assim?", né, sabe, assim, é uma coisa que vira hábito, tá, real. Vira uma chave que vira hábito também, tá. Eu acho que esse é o ponto. E a segunda pergunta é, eu já falei no começo, né, eu gosto muito de podcasts, né, então eu vou correr, às vezes eu corro na esteira, muitas vezes, que é o que dá, né, sempre é o que dá, e tem voo 8 horas da manhã, tá bom, dá pra acordar 5, correr, ouvir um podcast, depois toma banho, toma e vai para o voo. Então, gente, sempre dá, tá. Sim. Dá um jeito, é que nem escovar os dentes, sempre há tempo. Dá um jeito, você dá um jeitinho, né. Então eu escuto bastante podcasts, tem alguns que posso falar que Óbvio, deve. tá bom. Eh, tem alguns de marketing, né, desde o Desmarketize-se, do grande João Branco, Desmarketize-se. do grande João Branco, né, pra quem não conhece, acho que tem, ele sempre faz vários CMOs legais, é onde a gente troca ideia também. Tem alguns do G4 Educação, que eu gosto muito, e da V4 Company, que fala de marketing digital. Impressionante a V4, né, onde você olha tá a V4. Aham. Gente do céu. Também. E tem umas leituras, né, que ultimamente eu tô fazendo de livro, tem um que eu gosto muito, que alguém já deve ter falado, que chama, Rápido e Devagar. Sim, já li. É, Enorme. enorme. Sim, é uma bíblia, É mas ótimo. sabe por que que eu gosto? Porque ele conecta com ciência, não é? Tudo ele dá um fato científico, Fato. né, um artigo, o que que ele publicou, Exato. então o meu É histórico. livro que você, apesar de você ler uma vez, você sempre pode voltar, que é um livro que fica com umas referências importantes pra você buscar de volta. E você entende, né, a lógica de comportamental do cérebro, né, o porquê isso, o porquê aquilo. Então, para quem trabalha com consumo, consumidor, né, estudando o consumidor, e a gente já falou que o consumidor é muito diferente, né, é importante. Eu acho que é uma leitura que eu recomendo. E ultimamente, né, um livro que eu recomendo muito para todo mundo, nesse meu, né, busca de autoconhecimento, chama Siddhartha, Siddhartha. do Hermann Hesse. Esse é muito bom, é pequenininho, né, mas conta a história do Siddhartha, né, do propósito dele de vida, eu acho que mexe muito. E eu tô lendo muito sobre Ikigai. Ah, é? Bom, a gente falou A gen onde eu vi sobre Ikigai? Naquele documentário do Netflix onde tinha os Blues Jonas e É isso mesmo, usando as me impactei com isso, principalmente com a coisa do é. agachar. Tem até um audiobook, para quem é mais preguiçoso de ler, tem um audiobook, é em inglês, mas dá para ler, assim, dá para escutar, sobre o Ikigai, e fala exatamente sobre isso. Cada um aqui tem um Ikigai próprio, né, que você precisa descobrir o que que é seu Ikigai, né, para você se potencializar cada vez mais nas suas diferentes atuações de vida, né, na Roberta mãe, na Roberta amiga, na Roberta, Diversas pessoa, né, nas minhas diversas facetas. Então, essas leituras eu gosto de fazer antes de dormir, né, em geral é livro mesmo, físico,
E porque é uma leitura que vai me acalmando, né, para eu entrar no meu dormir é super importante também, Sei, por favor. assim, 8 horas a média pelo menos. Largue o celular e vá para o seu livro. E ultimamente essa história de que a gente fala: "Nossa, eu trabalho não sei quantas horas por dia, eu durmo", assim, gente, eu não acho bonito falar isso não, tá. Então eu gosto de trabalhar o que for necessário trabalhar, mas assim, dentro, né, pra eu conseguir fazer todas essas outras Olha, atividades. isso é produtivo em todos os aspectos da vida, isso é importante. Exato, isso é importante. Então antes de dormir eu faço essas leituras mais sobre autoconhecimento, eu citei 2 livros aqui que eu li recente, que eu acho que vale a pena ler. Muito legal. Conta para o pessoal onde eles te encontram, LinkedIn. Boa, LinkedIn é Roberta Becker, né, acho que todo mundo pode me adicionar, tem acesso, e o meu Instagram é fechado, né, mas podem adicionar que eu vou avaliar. É Para a curadoria, de acordo com o perfil. é RMC Becker. Boa. Então é isso. Roberta, super obrigado. Eu que Eu adorei te agradeço. conhecer melhor aqui, né, a gente já se conhecia de criança, filho, não sei o quê, brincar, mas que história legal, né. Você Verdade. vê como a gente faz pouco isso. É inusitado, né, uma história é inusitado. Primeira vez que eu contei aqui pra todo Muito mundo. legal. Não, o pessoal vai adorar, tenho certeza. E sucesso na Copa Energia. Sim, E se Deus quiser, a gente se vê lá também. com certeza. Beijo na família toda, Daniel e crianças. Você também, beijo no Obrigado, adorei. Pessoal, espero que vocês tenham adorado. Eu adorei. Olha que história inusitada de carreira, como a gente gosta. De alguém que saiu ali de biólogo e hoje é um dos principais nomes aí do marketing corporativo brasileiro. Vocês acompanham a Roberta Becker aí também nas redes e, óbvio, os nossos cortes aqui desse episódio que foi tão legal. Um beijão para todos e até a próxima semana. Tchau.